Então, Atos 2 aqui, a partir do verso 32, eu vou ler com você aqui um trecho aqui, e eu quero compartilhar e falar sobre essas coisas aqui com você. E aí logo em seguida a gente vai cear, a gente vai estar junto, ceando. Glória a Deus. Diz assim no versículo 32 de Atos capítulo 2: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Quer dizer, derramou sobre a igreja, sobre aqueles que Ele havia prometido e hoje derrama sobre a gente. O verso 34, quer dizer, para ninguém ficar sozinho. Amém? Quem entendeu isso aí? Porque quando Jesus vai ao Pai, Ele diz assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, vou enviar o Consolador. Aí diz aqui, o verso 34: pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o rei Davi: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Então Deus lá atrás já estava falando sobre isso, sobre Jesus com Davi e através da vida de Davi. Só que lá Deus estava falando acerca dos inimigos de Davi. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Você sabe o que é estrado dos pés? É aquele capachinho, aquele tapetinho que normalmente põe na porta da entrada da casa, que todo mundo esfrega o pé em cima. Então Deus estava dizendo para Davi: fica tranquilo aí, me obedece, fica comigo, fica do meu lado, que eu vou botar os teus inimigos aqui, ó, como estrado para os seus pés. Quer dizer, os seus inimigos vão estar debaixo dos seus pés. Quem está pegando isso aí? Então pode se levantar quem for contra você. Deus está dizendo assim, ó, não vai prevalecer. Não é para você pisar em ninguém não, mas Deus está dizendo assim, Ele vai te colocar por cima. E quem insistir em te derrubar e te atingir, meu irmão, vai ficar por baixo. E a melhor maneira de Deus mostrar isso para essas pessoas é abençoando você e a tua casa. E Ele vai abençoar você e a tua casa em nome de Jesus. Não precisa fazer nada, vai vivendo a sua vida. Eu tiro por mim, eu vejo quem me acompanha nas redes sociais. E muitas das pessoas são gente que não dava nada por mim, que inclusive me humilharam, estão lá me acompanhando. A novela Pastor Rogério, novela da vida real. Olha para mim, quem não acreditou em você vai te acompanhar como uma novela, para ver o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Glória a Deus. E aí está fazendo uma comparação com Jesus aqui. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Parecia que ele estava por baixo quando estava sendo crucificado. Quem está me entendendo aí? Então aqui está sendo pregado aqui, ali na igreja primitiva, os apóstolos estão ensinando para aquele povo ali, dizendo isso. Olha lá, ó. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse que foi humilhado, esse que foi pisado, esse que foi desprezado, esse que foi cuspido, esse que recebeu a coroa de espinho como um deboche, dizendo: você não é o rei dos judeus? Então receba a tua coroa.
Esse que quando estava com sede pediu água, ele carregando a cruz. Alguém por mais uma vez com deboche pega uma esponja suja de vinagre ou cheia de vinagre e entrega para ele, coloca na boca dele vinagre ao invés de água. É o que está escrito. Alguém viu em volta assim? Quem viu a Paixão de Cristo aqui? Alguém viu o filme antigo? Quem viu? Você lembra que ficava aquele demônio assim, olhando assim, só a espreita, né? Ficava caminhando assim, né? Pensando assim, ele não resiste. Esse plano não vai dar certo. Agora ele para. Por isso que Jesus vai no Getsemane. E quando eu fui lá em Israel com a minha esposa, eu sempre conto isso aqui. Que Getsemane quer dizer lugar de prensar óleo. Prensa o azeite não, a azeitona, né? Para trabalhar ali aquele caldo até virar depois azeite, óleo. Então é lugar de prensa. Getsemane, prensa de óleo. Jesus estava sendo prensado pelos pensamentos daquele sofrimento que ele ainda, por algumas horas à frente, ele iria passar. Então, quando eu fui lá em Israel, que eu fui lá, a gente foi no Getsemane, e que o guia disse, olha, a gente não sabe o lugar exato, mas por aqui Jesus orou, e chamou os discípulos, e disse para ele, como diz as escrituras, vão orar comigo porque a minha alma está angustiada. Ore comigo, vamos orar comigo, vamos lá. Vocês podem vir comigo aqui, pastor Rogério, imaginando nessa história. Vem comigo, vem vocês. Agora ele chama os discípulos, chama os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Vamos orar porque a minha alma está angustiada, eu vou sofrer, eu não sei como é que eu vou passar isso. E eu preciso orar. E eu preciso buscar, porque eu preciso de força para vencer. O único momento que Jesus tem a alma angustiada é nesse momento. É nesse momento. E aí ele vai para o Getsemane, lugar de prensar óleo. E aí, pastor, muitas vezes a gente é pressionado nessa vida, sim ou não? E vai pressionando, né? As dificuldades, as palavras contrárias. Os pensamentos negativos, o problema conjugal, financeiro, familiar, uma doença, uma dor, um passado, uma situação vem, vai pressionando. E muitas vezes vem várias pressões, não é? Aí você diz, falta mais o que acontecer? A gente já fez muito isso, né, amor? Não é possível. Não é assim, gente? Parece que vai piorando, não é? Um tempo na nossa vida. Acontece um negócio ruim aqui. Aí você, meu Deus. Aí acontece outro. Aí acontece outro. Aí você, não é possível. O que está acontecendo, meu Deus? Deus está trabalhando o José para governar. Quem pega isso aí? Deus está te preparando, está te forjando. E ele forja no fogo, ele prepara para algo maior. Por isso que ele trabalha no vaso, é o oleiro com vaso, né? Por isso que o ouro é feito no fogo, né? Preparado no fogo, para se tornar aquele ouro, aquela coisa boa, purificada. É assim. Lá o diamante é uma pedra bruta, então ela vai sendo lapidada até ficar bem bonita e cara. É assim que Deus vai fazendo na vida da gente. Agora você sabe da história? Jesus vai para a cruz, mas antes disso ele sofre. E quando ele está indo para a cruz, vinagre no lugar da água, coroa de espinho, 39 açoites, né? Uma quarentena, menos um. Você sabe que quando eles batiam assim, aquele algoz, né? Eram 12 tiras e um chumbo em cada ponta, osso ou ponta de ferro,
em cada ponta. Quando batia em Jesus, aquilo enrolava e ele puxava. Por isso que a Bíblia diz que via, né, lá dentro dos órgãos de Jesus. Os historiadores também falam sobre isso, né? Uma coisa assim, uma dor insuportável que ele ia passar. Por isso que ele estava sofrendo. Porque Jesus veio, se fez homem como a gente, mas ao mesmo tempo ele era Deus. Então lá do Deus dele olhou lá na frente, ele viu o sofrimento dele. Então ele vai no Getsemane, ora e fala: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Quer dizer, não deixa eu passar por essa dor não. Mas ao mesmo tempo ali logo em seguida ele fala: não, seja feita a tua vontade, não a minha. Muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade. Então está na hora de você dizer: Deus, faz a sua, porque a minha vontade tem dado errado até hoje. Do meu jeito tem dado errado até hoje. Assumir isso. A sua vontade, qual é para a minha vida? Faz agora, faz a partir de hoje. Me ajuda a partir de hoje. Em nome de Jesus. Aí diz assim, ó: quando ouviram isso o quê? Que este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo, depois do sacrifício, porque ele ressuscita, né? O verso seguinte, o 37, diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. Olha para mim aqui. Não pode, não é hora de se entreter com nada. Presta atenção. Pode ser a sua última oportunidade. A última oportunidade. Pedro diz assim, ó. Pedro respondeu: arrependam-se. Olha a pregação de Pedro, ó. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Olha a mensagem de Pedro: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então Deus está te chamando, está chamando a tua família. Fica atento, porque Ele está dizendo: arrependei-vos dos seus pecados, se batizem nas águas. Com muitas outras palavras os advertia. Pedro advertia os discípulos ali, e advertindo o povo, né? E insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Então Deus hoje está me usando aqui, está usando quem te convidou para vir na igreja, e está dizendo assim, insistindo: salvem-se dessa geração corrompida. E está corrompida demais, não está, gente? Na internet é só mulher pelada o tempo todo. É só prostituição o tempo todo, né? Ah, pastor, porque o senhor pesquisa mulher pelada? Não. Qualquer lugar que você abrir assim, você tem que ficar fugindo, ou não olhar a internet. Tudo que é errado, todo mundo acha bonito, todo mundo acha lindo. Sodoma e Gomorra. Os últimos dias a gente está vivendo prostituição e tudo quanto é coisa errada. E aí, pastor, você vai ser o sal para fazer a diferença nessa terra. Como diz a Bíblia, você vai ser a luz para iluminar essas trevas. Você vai fugir da aparência do mal, em nome de Jesus. Então olha só: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Pedro estava insistindo para aquele público lá que estava ouvindo ele, insistindo: olha, se arrependa, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000
pessoas. É a mega igreja. Naquele dia, 3.000 pessoas se arrependeram e entregaram suas vidas para Jesus. Por isso que eu quero chegar aqui a 3.000 pessoas, a 5.000 pessoas, a 10.000 pessoas. Aqui em outras igrejas, em outros locais, a gente vai alcançar essas pessoas que estão perdidas. Alguém diz, não importa, que bom, a igreja com 30 pessoas, 20, glória a Deus, aleluia. Eu sempre falei, não, eu quero muita gente. Eu quero que a igreja cresça igual a igreja primitiva, 3.000 almas. Tem um outro texto aqui que diz que mais 5.000 almas se converteram. Glória a Deus. 3.000 almas se renderam. Será que tem uma alma hoje aqui para se render? Glória a Deus. Eles se dedicavam, os apóstolos, Pedro e os seus amigos, que Jesus já não estava, Então eles estavam fazendo a obra. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Por isso que eu tinha uma resistência aqui na igreja de fazer GC, célula, grupo familiar. Eu tinha uma resistência, eu não queria. Até que um dia Deus falou comigo nessa palavra aqui, Deus me ensinou sobre a comunhão, sobre o partir do pão, sobre a igreja primitiva, como eles se reuniam. Eu quero falar sobre isso essa noite. Você que ainda não está num GC, você que não cedeu a tua casa ainda, se você quiser, claro. Você que não participa, você que não é um anfitrião, ainda, que às vezes você não quer ser um líder, mas pode entregar a sua casa para fazer uma vez por semana para um líder. Às vezes você fica se retendo, você tem condições de abençoar mais pessoas, de frequentar, de futuramente se tornar um líder, e fica assim, puxa vida, eu acho que isso é demais para mim. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se comprometa com G6, se comprometa com a igreja, porque aquelas 3.000 pessoas que se converteram, eles tiveram um destino. Qual era? Estavam salvos, mas antes de chegar à morte, ou Jesus voltar, claro que ele não voltou, mas vai voltar ainda. Aqui eles se reuniam, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Quer dizer, aquelas 3.000 pessoas se dedicavam o quê? Ao que os apóstolos ali, Pedro e os amigos dele, iam ensinando para eles. E a comunhão, se dedicavam a estar juntos, olha que legal, juntos. Lembra quando começou a Covid, eu falei assim, isso é uma obra do diabo para separar as pessoas. Sabia? Eu falei isso lá no início. E como foi difícil não poder apertar a mão de ninguém, não poder dar um abraço. É obra do diabo. Há um sistema sendo todo elaborado aí, você pode ter certeza no que eu estou falando. O anticristo vai começar a governar o mundo inteiro, pode ter certeza no que eu estou falando. A igreja vai ser arrebatada, você pode ter certeza do que eu estou falando. Olha o que tem acontecido, minha gente, no mundo inteiro. Olha aí, olha na internet o que tem acontecido no mundo todo. Olha aí, tá normal, gente? Tá não. Pastor, sempre foi assim. Não, assim não. Assim não. Guerra, rumor de guerra. Agora tem lá estão falando de uma guerra lá da Ucrânia com a Rússia, e os Estados Unidos estão envolvidos. A Europa tá de cabeça para baixo. Não estão sabendo como lidar com as situações. Entende? Há todo um palco sendo preparado. Alguém está me entendendo aí?
É tudo para separar. Pastor Leandro me falou essa semana que a ideia dessa empresa do Facebook, né? O novo Meta, né? O novo nome. É que na verdade, no futuro bem próximo, eles querem criar tudo virtual. Vocês vão comprar terras virtuais, casa virtual, vai ter dinheiro virtual, já tem, né? Vai ser tudo para você não sair de casa, não estar em comunhão. Você vai ganhar dinheiro, vai perder dinheiro, vai negociar com algo que não existe, mas eles vão fazer de uma maneira que existe. E está caminhando para isso. Quem entende isso aí? Amém? É só você olhar o que está acontecendo, gente. É só você olhar. Quem já viu as lives do TikTok, né? Eu estou fazendo umas lives por lá. É muito engraçado. O pastor Leandro estava me contando essa semana que ele viu uma live lá e a menina recebeu um bolo de presente e ela começou a mastigar aquele bolo como se fosse de verdade. As pessoas estão colocando as coisas virtuais como se fosse verdade. É tudo uma preparação. Vai ouvir, presta atenção no que eu estou falando. Não é maluquice, eu sei do que eu estou falando. Quantas famílias não se reúnem mais para almoçar, para conversar? Fica o pai num lugar com o celular, fica a mãe num outro lugar. Eu também faço isso. A gente tem que se disciplinar. Senão fica a minha esposa num canto no celular, eu no outro canto, a Mariana no outro, a gente não conversa. O virtual tem mais valor do que o pessoal. Não é assim, gente? Sim ou não? Eu tô doido aqui. Quantos restaurantes ou uma pizzaria que você vai, às vezes as pessoas, em vez de estar conversando, está cada uma, entre um pedaço e outro de pizza, está cada uma no celular. É ou não é? Então o diabo quer acabar com a comunhão, com o partir do pão, com estar junto, acabar com o casamento, com a figura do pai e da mãe. Quantas leis que estão querendo lançar aí para acabar com a figura do pai e da mãe? Quantas, gente? Sim ou não? Para acabar? Não, tira da identidade pai e mãe, tira. Agora bota cuidador. Tem outro nome também. Agora, onde já se viu isso? Tu acha que isso é normal? Está muito perto. Amém? Glória a Deus. Aí diz aqui, ó. Vamos lá. Todos, aí está lá, vou ler de novo, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então eles estavam juntos, fazendo o que, gente? Aprendendo a palavra de Deus, estavam em comunhão, partiam o pão e tinham as orações. Então estavam em comunhão juntos, aprendendo, orando e comendo. Na próxima ceia, não sei se vai dar para fazer na próxima, mas numa outra, a gente vai comer também aqui junto. Vou botar uma mesa aqui, vamos comer. Olha, inventando aqui trabalho para o pessoal. Não sei se na próxima, mas numa outra. Nós vamos fazer uma festa aqui e a gente vai estar junto. Literalmente. Amém? Aí diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, acreditavam, tinham a fé, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém? Só até aí que eu vou ler. Glória a Deus. Amém? Então o que são os G6? O que é a igreja? O que é a igreja?
que é o GC? Está junto em comunhão. Amém? Vou ler mais um pouco. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles repartiam. Eu ainda vou fazer um culto aqui para a gente abençoar um ou outro aqui, em nome de Jesus. Eu vou bolar um jeito. Todos os dias continuavam a reunir-se. Eles se reuniam no pátio do templo, como a gente está aqui. Amém? Vamos lá? Partiam o pão em casa, os G6. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, GC. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quer dizer, essa igreja de 3.000 ia crescendo, não parou nos 3.000, tá me entendendo? Cada dia, olha, a gente vai crescer aqui também, em nome de Jesus. Gente, coopera com essa obra, coopera com a sua presença aqui. Olha, vem buscar Deus, não fique em casa. Não seja o crente virtual, a não ser que você não possa realmente vir. Então assista lá pelo YouTube. Procure um GC, participe dos G6. Se reúne aqui no templo junto com a gente. Vamos comer, vamos orar, vamos aprender, vamos estar junto. Jesus morreu e venceu a morte ao terceiro dia. E Deus fez ele Cristo, né? Fez dele o do nome dele acima de todo nome, para que isso acontecesse. E no finalzinho diz aqui, eu vou repetir, olha: louvando a Deus, se reuniam, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, né? Os apóstolos, os irmãos ali. E o Senhor, Deus, lhes acrescentava diariamente, todo dia, os que iam sendo salvos. Então hoje você pode ser salvo, hoje você pode entregar a sua vida para Jesus, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Isso.